A graça e a paz do Senhor, queridos. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, o primeiro livro, Gênesis, capítulo 3. Vamos dar continuidade à mensagem do domingo anterior. Gênesis, capítulo 3. Vamos a partir do verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala ao teu povo. Nós queremos ouvir a voz do teu Espírito dentro em nós. Produz a tua boa obra, aquilo que o Senhor quer realizar em nosso meio. Realiza, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é uma continuação da mensagem anterior, deixa eu fazer uma breve recapitulação do que vimos na última mensagem. Estávamos comentando sobre o que levou Adão e Eva à queda, a cometerem esse pecado, esse delito. E nós falamos de 3 pontos que ocorreram, que precederam a queda. Falamos de subtração, adição e distorção. Subtração em que sentido? Em que Deus havia dado 5 conselhos, 5 mandamentos para o homem e a mulher cumprirem ali. Mas eles se lembravam apenas de um, que era justamente a proibição. Se esqueceram dos mandamentos principais e se concentraram, focaram apenas na proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é o que muitos cristãos realizam, se focam tanto na proibição que deixam de viver o ensino do Evangelho da forma positiva, que, bastando viver a forma de vida correta, eles nem teriam que tanto se preocupar em evitar a forma errada. Se você já vive o que é certo, basta continuar por ali, que o que é errado nem vai ser tão problemático. Mas, claro que é necessário. Mas, primeiro, eles se esqueceram dos 4 principais ensinos. O principal que nós destacamos aqui é que Deus havia dado a ordem para eles cuidar e cultivar o jardim. Se eles estivessem cuidando do jardim, a serpente sequer havia entrado ali. E é o que nós devemos fazer com o nosso coração. Cuidar do nosso coração para que nada ruim entre, pensamentos ruins, desejos ruins, vontades ruins, e devemos cultivar o nosso coração. Ou seja, que nele o amor cresça cada vez mais para que a gente vá se tornando pessoas mais dóceis, mais amáveis, mais bondosas. O segundo ponto, essa é a subtração. Se esqueceram dos principais mandamentos de Deus. E houve também a adição. Adicionaram algo ao que Deus havia dito. Deus havia dito: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mulher, quando questionada pela serpente, ela disse: olha, Deus disse que não devemos comer nem tocar nessa árvore. E Deus não havia falado nada sobre não tocar, apenas não comer. Mas para vocês verem que isso já havia se tornado uma obsessão, uma neurose. Estavam ampliando o ensino de Deus, como se o ensino de Deus... Não, Deus não foi rigoroso o bastante. E deixa eu corrigir aqui o que Deus ensinou, porque o que Deus ensinou não é exigente o bastante. Então eu vou aqui colocando mais peso, mais mandamentos, mais regras, porque o que Deus disse não é o bastante. Então, adicionaram. E como nós vimos, esse exagero, essa exacerbação, não apenas não ajuda, como atrapalha. Porque quanto mais você coíbe a alma humana, quando ela começa a ser esmagada
oprimida, ela vai buscar a liberdade, vai buscar um escape. E é o que nós vemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. E o terceiro ponto que nós vimos, então houve a subtração dos principais ensinos, a adição de coisas que não eram necessárias, só gera peso, e houve a distorção. A serpente disse, não, vocês podem comer, isso não vai matar, vocês serão como Deus. Então, muitas vezes o que a gente faz com certos ensinos, e a gente quer realizar um determinado ato, a gente distorce, a gente se justifica, não é muito bem por aí. E o que eu tenho falado é que há muita distorção hoje em dia no meio evangélico, mas muita mesmo. E eu fiz esse chamado e eu conclamo os irmãos, para quem tem um mínimo de espiritualidade, leia o Novo Testamento. Eu insisti isso no ensino do WhatsApp e eu insisto aqui, leiam, queridos, o Novo Testamento. Porque à medida que você for lendo, você vai ver a diferença assustadora. Eu não estou falando aqui, não, é uma hipérbole, né, uma figura de expressão. Não, não é uma figura de expressão. É sério o que eu estou dizendo. A diferença é assustadora entre o que se prega por aí e o que era pregado no Novo Testamento. É só você ler o Novo Testamento. Mesmo que você não guarde. Eu li, mas eu não guardo. Tudo bem, não precisa guardar. Só de você ir lendo, aquilo vai mudando a forma de você enxergar. E quando alguém ensinar algo estranho, você vai ver, peraí, mas eu não lembro de ter lido nada disso. Então é só você ler. E você vai captar a mensagem do Evangelho de uma forma muito mais profunda. Então houve essas três coisas, subtração, adição, distorção. Nós vamos ver um quarto elemento aqui, que faltou na última mensagem, que é o elemento da competição. Vejam no verso 6, queridos, por favor. Capítulo 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Veja só, agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Então, veja só, essa árvore, que estava sendo o foco da discussão, o foco da atenção, era boa para se comer. Ela era bela, diz que ela era desejável e ainda dava inteligência. Então veja que eram vários atributos, várias qualidades que faziam aquela árvore ser algo tentador. Faziam com que eles ficassem estimulados a quebrarem o ensino de Deus. Então nós temos que ter cuidado, queridos, com desejos e vontades que concorrem, que competem com o que Deus já disse ao nosso coração. Porque você vai ter que fazer uma escolha, e diante de uma escolha há uma competição. Eu quero convidar os irmãos, abram comigo, queridos, em Lucas, capítulo 8, onde Jesus mostra isso de uma forma bem clara. Lucas, capítulo 8. Então, só para deixar claro, então houve uma subtração de ensinos importantes, uma adição de ensinos irrelevantes, uma distorção do ensino de Deus, e aqui lança-se a última estratégia, ou seja, vamos colocar outra coisa para competir com o ensino de Deus. Então, esse é o quarto problema que eles enfrentaram. Lucas 8, verso 11, Jesus explicando a parábola das sementes, né? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então veja só, Jesus mostra que 4 terrenos, está falando do seu e do meu coração. Os nossos corações vão representar um desses terrenos e você tem que se avaliar e ver que tipo de terreno tem sido o seu coração para essa semente que Deus lança nos nossos corações. Ele diz,
há primeiro um terreno, que é aquele que a palavra de Deus, ela cai nesse terreno, só que cai à beira do caminho. Veja que não é dada muita importância, é algo que fica meio de escanteio, meio de lado. Fica num cantinho do coração. Não se dá a devida atenção, a devida importância à mensagem que está sendo anunciada. Então ela fica à beira do caminho. E o que Jesus diz que ocorre quando a gente trata assim a mensagem? Vem as aves dos céus, isso na parábola, e na explicação de Jesus ele diz que vem forças das trevas que roubam essa palavra, saqueiam essa palavra. Então veja só, queridos, não trate essa mensagem, as palavras, as mensagens de Deus, que a gente lê nas Escrituras e que a gente prega aqui, como uma mera palestra. Tem uma boa oratória, foi uma mensagem bela, interessante. Não, queridos, isso aqui não é uma mera palestra. Uma palestra, as forças das trevas não estão nem aí para isso. Agora, quando há a pregação da palavra de Deus, as forças das trevas, se você deixar essa palavra à beira do caminho, num canto do seu coração, sem dar a devida atenção, forças das trevas vão realizar ações, vão induzir problemas para que aquela mensagem seja retirada do seu coração, para saquear aquela mensagem que poderia transformar você, fazer o seu futuro ser diferente, você ter uma vida mais abundante. Então veja que há uma operação para que essa mensagem não frutifique na sua vida. E que essa mensagem de hoje e as subsequentes, você dê atenção para que ela não seja roubada do seu coração. Mas Jesus diz, se essa palavra entra no solo, se ela vem e realmente é semeada, penetra, podem acontecer outras coisas. Ele diz, a primeira coisa é que a palavra pode encontrar competição. E aí entra as pedras e os espinhos. As pedras, ou seja, a semente cai num terreno rochoso. O que isso simboliza? Vem em um coração, aquele coração dá atenção, ele entende a mensagem, quer receber, Jesus até disse, a pessoa até recebe a mensagem com alegria. Mas o coração dela é um coração rochoso, é um coração duro. Ela recebe, até fica alegre, mas na hora de colocar em prática, na hora que a pessoa enfrenta um dissabor, enfrenta um obstáculo, ou é ofendida, ou alguém pisa no seu calo, aí a pessoa fala, não, aquele evangelho lá, muita mansidão, ser muito bonzinho, não, aqui Deus vai tomar, aqui eu vou responder mal com mal, e aí por aí vai. Então, um coração duro, que a palavra não penetra, o que Jesus diz, não cria raiz, fica ali só na superfície. Só para coisas leves da vida. Vem uma pessoa, a paz do Senhor, meu irmão, me dá um abraço aqui. Agora, quando uma pessoa fere você e vem te pedir perdão, aí não tem um abraço, aí não tem a paz do Senhor. Então, a gente tem que fazer, querido, o nosso coração ser um coração fértil e não duro, e não que resiste à mensagem. Não, tem que deixar criar raiz. E aí Jesus diz, eles creem durante algum tempo, mas depois desistem. E aí você tem que avaliar o seu coração. O seu coração tem sido assim? Você até crê, na hora que está aqui você crê. Agora chega ao longo da semana, você desiste de praticar. Você desiste de viver a proposta de vida do Evangelho. E aí Jesus está dizendo, o seu coração é um terreno rochoso, é um coração duro. A minha mensagem não cria raiz. E depois vem o terreno que é um espinho. Então a palavra vem, ela é semeada, está ali, cresce, só que ela cresce em competição aos espinhos. Vejam aí comigo, verso 14. Olha o que são esses espinhos que competem com a palavra de Deus. As que caíram entre espinhos são os que ouvem a mensagem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Então, é muita coisa competindo. Não, tem a palavra de Deus? Tem, mas eu tenho esse prazer aqui, tenho essa riqueza aqui, eu quero correr atrás disso e daquilo, e não dá para ficar vivendo o Evangelho nessas situações.
Então há uma competição, há uma cobiça aqui. É o que nós lemos lá. O que a árvore era? Era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Então, é o principal daqui. São espinhos que estão disputando com o ensino de Deus. E é impressionante o que a cobiça faz. O pastor Wagner, inclusive, comentou isso aqui pela manhã. As pessoas acham que quem rouba é apenas o pobre, porque pressionado pela miséria, ele é quase que muito tentado a roubar. Mas nós estamos vendo que no nosso país, quem mais rouba são os ricos. Quem mais rouba são os diplomados, quem mais rouba são os poderosos. Nós vemos Adão e Eva aqui, eles tinham falta de quê, queridos? Eles passavam fome, tinham doença, tinham alguma necessidade, não estavam muito abastados, eles tinham de tudo, do bom e do melhor. Mas se você dá asas à cobiça, se entra no seu coração insatisfação, se entra no seu coração ingratidão, não importa quanto você tenha, ainda assim você vai cometer erros e delitos. Adão e Eva tinham de tudo, e foram atrás do que nem precisavam e que não podiam. Agora veja só, essa árvore aqui tinha tantas qualidades, né? Tão bela, tão desejável, tão atraente. Como é que a gente faz para resistir a algo tão desejável? Né? Porque se tem tantas qualidades, meu Deus, e agora? Né? Estou perdido, porque é muita coisa me chamando, me atraindo, quase que me sugando para aquilo, porque é muita qualidade, é muitas coisas boas, aparentemente. Mas olha comigo, queridos, voltem lá em Gênesis, agora no capítulo 2. Veja como a nossa visão fica míope quando vem essa competição. Gênesis 2, olha o verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, olha só, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dizendo que essas árvores eram agradáveis aos olhos, belas e boas para alimento. Ou seja, as qualidades que a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha, todas as outras árvores tinham também. Elas eram agradáveis, eram belas, eram atraentes. O que simboliza isso, queridos? Que o mal que muitas vezes a gente é tentado a viver, aquele prazer, aquela cobiça, aquilo vai trazer algo a mais na minha vida, esse é um caminho, mas há inúmeros outros que vão te dar os mesmos benefícios, mas sem se corromper, sem se distorcer a sua alma, sem cair em laço, em desonestidade. Você pode ser feliz sem abrir mão da sua integridade. É isso que a palavra diz. Você pode ser feliz e será com o seu caráter intacto. Você não precisa negociar os seus princípios. Não precisa vender-se a si mesmo. Não precisa negociar os seus valores para ser feliz. Não. Há muita beleza, há muita coisa atraente e prazerosa em caminhos retos. Não siga por esse blá, blá, blá que às vezes a serpente lança. Olha, você só vai ser feliz se você tiver tal coisa. Não. Há inúmeras outras que façam você feliz também. Às vezes uma pessoa vai atrás de uma mulher casada ou de um homem casado porque, poxa, mas eu me apaixonei, ele é tão bonito, ele é tão educado, ele tem uma voz tão suave, ou ela é tão bela, tão atraente. Sim, mas existem bilhões de outras pessoas belas, atraentes, educadas, boas. Por que você vai escolher aquela? Se há bilhões, não é que há uma ou duas, ou 10, ou 100, ou 1000 outras que podem te satisfazer. Não, há milhões e bilhões. E você vai se corromper, vai cair num laço, numa destruição, em tanto sofrimento para você e para os outros, por causa de uma pessoa. Se há tantas outras opções, então que Deus diz, há inúmeras outras opções. Não caia numa enrascada achando que aquele é o caminho da felicidade. Não é caminho de sofrimento. É por isso que Deus quer te tirar de lá. Então as outras árvores tinham qualidades. As outras opções na sua vida têm inúmeras qualidades. Não fique míope num único caminho. Não, se é um caminho mau, tira o seu olhar dali, põe o seu olhar em outras alternativas e você vai encontrar muita coisa boa.
Porque essa é uma mentira. As pessoas acham, eu tenho que escolher entre a minha felicidade e o meu prazer ou servir a Deus. Tem que escolher uma coisa, felicidade ou servir a Deus. E a pessoa fala, não, eu vou ser feliz, e chuta Deus. Ou então, a pessoa escolhe, não, eu vou seguir Deus, apesar de não ter felicidade nenhuma. Não, esses dois caminhos estão errados. Não é seguir a Deus, vou deixar de ser feliz, não. Você deve seguir o que é bom, o que é reto, o que é correto, seguir a Deus, mas você vai ser feliz. Você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar, como Jesus diz, a vida em abundância. Então, o que o Evangelho ensina é, existe uma infinidade de caminhos que dão felicidade e são boas para a vida. E são, detalhe, melhores, principalmente a longo prazo. Então, o caminho de você escolher algo diferente do que Deus ensina é caminho de morte. Então, não vá por aí. E ainda nós lemos lá em Tiago, vocês não têm porque não pedem. Se vocês têm um desejo, poxa, eu gostaria de tal coisa, mas existem muitos meios ilícitos me oferecendo esse caminho, não. Vocês não têm porque não pedem, vá até Deus. Se a serpente ali propondo a Adão e Eva, olha, vão por aqui que vocês vão ter isso, isso, isso e aquilo. Ora, por que eles não falam, olha, serpente, obrigado aí, dá licença, deixa eu ir até Deus. Senhor, houve essa proposta, realmente tem coisas boas, eu gostaria de algumas coisas boas na minha vida. Será que o Senhor pode me ajudar? Ou a ter, ou a enxergar o que eu já tenho? Peça a Deus. Vocês não têm porque não pedem. Então fale com teu pai. Se há alguma necessidade, alguma ansiedade, algum desejo, algo na sua vida que você quer ver melhorado, coloque diante de Deus. Em vez de ouvir voz de serpente. Ouça a Deus, vá conversar com teu pai, peça que ele, como um bom pai, ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Então veja só que os prazeres fora do caminho da vida só vão gerar morte, ou seja, sofrimento, preocupação, angústia, ansiedade. É interessante que nós vimos aqui que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, existia todas as outras árvores que eram atraentes, eram belas, eram desejáveis, então inúmeras opções boas e ainda havia a árvore da vida. Então o Evangelho nos ensina a escolher a vida, em vez de escolher um caminho que só vai gerar dor. Então, esse ponto é, não deixe que outras coisas venham a competir pelo seu coração. Siga, né, o caminho que Deus te propõe. Agora, quais foram as consequências, queridos, que nós vimos aqui? Eles caíram naquele engano, naquele laço. E quais foram as consequências disso? Vamos ver aqui que essa árvore, nós vimos que ela era bela, ela dava inteligência e ainda dava prazer. O que aconteceu depois que o ser humano caiu, queridos? Isso é muito importante nós aprendemos. Houve uma demonização do que é bom. Porque a árvore que gerou aquela queda era bela, dava prazer e dava inteligência. Qual que foi a solução da religiosidade? Tudo que dá prazer, tudo que é belo, tudo que dá inteligência é do diabo. Não presta. E como nós vimos, havia inúmeras árvores que eram belas e davam prazer, simbolizando atividade, simbolizando coisas da vida. Queridos, quem criou a beleza? Quem criou o prazer? Quem criou a inteligência? Mas por causa de um trauma, quero que vocês lembrem dessa palavra, trauma. Por causa de um trauma com uma árvore que era bela, que dava prazer e que dava inteligência, aí se jogou fora tudo que é belo, tudo que é prazeroso, tudo que é inteligência. Por causa de um trauma. A gente passa a entregar ao diabo o que Deus fez. E deixa-se de desfrutar a vida plena que Deus nos dá. Olha que grande vitória que o diabo conquistou, queridos, fazendo-nos ter medo do que é belo, ter medo do que dá prazer, ter medo do que dá inteligência. Ou seja, tudo que Deus deu ao ser humano, o ser humano começa a ficar com o pé atrás em vez de desfrutar aquilo. E o diabo, então, faz com que as pessoas tenham uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida desperdiçada. Então, veja só, porque uma pessoa em particular erra com determinada atividade, com determinada coisa, a resposta da religiosidade é,
bom, então a partir de agora isso é algo pecaminoso. O problema não é a beleza, o problema não é o prazer, o problema não é a inteligência, é o mau uso delas. Beleza é do diabo? Não. Mas com o que se faz com ela pode ser. O mesmo com dinheiro, com prazer, com inteligência e com tudo. Mas aí, amedrontados, com medo do pecado, o que a gente faz? A gente quer se santificar abandonando tudo que Deus deu, abandonando a beleza, o prazer e a inteligência. E a religiosidade, muitas vezes, faz a pessoa chamar o belo de feio. Não, aquela pessoa não é bonita, não, ela é feia. Que horror. A religiosidade faz o ser humano chamar o prazeroso de nojento. Não, eu não quero aquele prazer porque eu sou santo. Ora, aquele prazer foi Deus que Deus criou para o ser humano desfrutar. Ou chamar a inteligência de, não, isso é a cultura do mundo. Não, eu vou ser aqui só a Bíblia, eu não vou me capacitar, não, eu vou viver sem as coisas que o mundo ensina. Então, muitas vezes a religião destrói o que Deus deu ao ser humano. O presente, a dádiva. E a gente vai blasfemando contra tudo que Deus deu por causa de quê? Por causa de um trauma. Aquilo que era belo, aquilo que era prazeroso, aquilo que dava inteligência. Então, boa parte do que nós chamamos religião é simplesmente uma resposta a um trauma. Uma pessoa caiu para uma mulher muito bonita, ou adulterou por causa de um homem muito bonito. O que a gente faz? A beleza é do diabo. Olha a solução inteligente da religião. Por causa de quê? De um trauma. Então, a religião faz isso. A beleza é do diabo, porque tal pessoa adulterou ou teve uma vida toda destruída sexualmente por causa da beleza. Então, a beleza é do diabo, vamos nos vestir o mais horríveis possível. Olha a inteligência da religião, olha a loucura disso. Então, não é a feiura que é do diabo, é a beleza que é do diabo. Olha que horror, por causa de quê? Por causa de um trauma. A feiura que é de Deus, aleluia, a feiura é santa. Olha, se fosse assim, Deus teria criado um mundo tão lindo, ele teria criado uma coisa horrorosa. Mas Deus criou algo maravilhoso, porque é a beleza de Deus, a feiura que é do diabo. Agora, essa é a brilhante lógica da religião. Vamos chamar tudo que é belo de feio, porque a beleza contamina. Não. Ou então, tal pessoa deixou de ir para a igreja para ir para o clube. Qual que é a conclusão da religião? O prazer, o entretenimento é o do diabo. Então, nunca vamos nos divertir, porque a nossa vida vai ser só para adorar a Deus, só de santidade. Como eu expliquei, Deus não ficava 24 horas por dia lá no Jardim do Éden. Ele ia só à tarde. Por quê? Porque o restante do dia, Adão e Eva tinham que desfrutar da companhia do outro, desfrutar da criação, tinham que se alegrar, tinham que se regozijar, tinham que ter o seu momento de diversão, de entretenimento. Agora, olha a loucura, de novo, a conclusão inteligente da religião. Como algumas pessoas, por causa do entretenimento, abandonam a Deus, então, a partir de agora, toda diversão é do diabo. Então, não é a tristeza que é do diabo, é a alegria que é do diabo. Agora, a tristeza, a carranca, aí sim, isso é de Deus, aleluia. Olha a loucura, queridos. A alegria passa a ser algo do diabo e a tristeza é algo de Deus. Ah, não, outra lógica inteligente da religião. Tal pessoa foi para a faculdade e acabou se tornando ateu. Então não vamos nos capacitar mais, vamos viver só pela fé e declarando e Deus vai nos abençoar. Não, porque o estudo é do diabo. Nada de nos capacitar, vamos viver só pela fé. Então, não é a ignorância que é do diabo, é o estudo que é do diabo. Olha como inverte tudo. Entregamos ao diabo a beleza, o prazer e a inteligência, e de Deus chamamos tudo que é feio, tudo que é triste, tudo que é parado, tudo que é ignorante, a gente chama de santidade. Olha, tudo por causa de quê? De um trauma. Porque alguém pecou por causa de uma beleza, ou porque alguém pecou por causa de uma capacitação, ou porque alguém pecou por causa de um prazer, então está abolido tudo isso para todo mundo. Olha a loucura. E não interessa que Deus que criou a alegria, Deus que criou o prazer, Deus que criou a beleza, Deus que deu inteligência ao ser humano, não interessa isso.
E não interessa, Deus fala tanto no Evangelho, nas Escrituras, de prazer, de beleza, de inteligência. Não interessa que tem livros inteiros falando de prazer, como o livro de Cantares, prazer bem sexual. Livros falando de beleza, como Gênesis, descrevendo a criação, o final de Êxodo, falando o esplendor da construção do templo de Deus, do tabernáculo. Ou livros inteiros de sabedoria, de inteligência, como o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, livro de Salmos. Há umas décadas atrás fizeram uma enquete numa dessas revistas sensuais, né? Colocaram diversos poemas, sem colocar o autor do poema, para não induzir a pessoa em votar em um favorito, em alguma predileção. E tinha trechos, então, de diversos autores. E a competição era para as pessoas votarem qual daqueles poemas era o mais instigante, o mais sensual, o mais estimulante, né, para uma relação entre casais. Qual foi o poema que ganhou? Poema retirado do livro de Cantares, que está na sua Bíblia. É só você abrir lá e ler, que os muito religiosos vão ficar escandalizados. Porque ali tem uma linguagem até às vezes muito explícitas. Por quê? Porque Deus criou isso para o ser humano desfrutar, mas desfrutar, claro, da forma correta. Então veja, a religiosidade nunca ensina moderação e bom senso. Nunca. A solução da religiosidade é aquela solução de chutar o balde. Não, vamos proibir tudo e está resolvido. Está tudo proibido a partir de agora e pronto, acabou. Isso é uma solução? Não, isso é um problema. Porque a opressão esmagadora sobre a vida humana só vai fazer que o ser humano tenha uma vida sem graça, chata, miserável, e que um dia ela vai culpar Deus, vai abandonar Deus, ou então vai viver uma vida miserável a vida toda. No Evangelho há proibições? Sim, claro. Mas a imensa maioria é simplesmente moderação, tenha bom senso, use na hora certa, da forma correta, do modo correto. Mas a religião, como eu falei, é proibição geral. Vamos proibir tudo e pronto. Então, se uma determinada pessoa, tem uma pessoa em particular, tem uma fraqueza em particular, em uma área em particular, e aquela pessoa cai, o que a religião faz? Não, a partir de agora, todos estão proibidos daquilo. Porque uma pessoa em particular tinha uma fraqueza naquela área. Os outros nem ligavam, desfrutavam daquilo sem problema nenhum. Mas a religiosidade parte sempre dessa premissa. Trauma, vamos proibir todo mundo. Porque aí a gente vai evitar esses problemas. Evita? Não. Vai gerar maiores problemas, porque o ser humano vai se revoltar nessa gaiola, nessa prisão. E não é assim que Deus faz. A vida vai sendo reduzida, diminuída. Segundo ponto, nós demonizamos, então, o que é belo, o que é prazeroso, o que é inteligência. Demonizamos o que é bom. Veja, o que é bom, Deus fez, nós demonizamos. Segundo ponto que a gente demonizou, veja aí no verso 7, de Gênesis 3. Por causa de quê? Por causa de trauma. Gênesis 3, verso 7, de novo, fruto do trauma. Gênesis 3, 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folha de figueiras para cobrir-se. Então outro problema que originou-se daqui é o nosso trato com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. O ser humano começa então a demonizar a sexualidade. O sexo é pecaminoso, o sexo é do diabo, algo que Deus fez. Muitos escritores do passado, inclusive, achavam que a queda do ser humano foi uma relação sexual. Olha que loucura. Não, na verdade, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal representava a relação que Adão teve com Eva. E isso foi a queda. Olha a mente pervertida, quando Deus havia dito antes, crescei e multiplicai-vos. Então, a gente, por causa de um trauma, a gente começa a demonizar a sexualidade. O ser humano vai buscar folhas de figueiras para se cobrir. O que essas folhas de figueira representam? Representam soluções próprias. O ser humano tentando lidar com a sua sexualidade sem sabedoria, usando de rigidez, de severidade com o corpo, em vez de buscar em Deus o equilíbrio. Em vez de buscar o domínio próprio e lidar com aquilo de uma forma tranquila, sem sair demonizando, sem sair achando que tudo é horroroso. Porque quem foi que ordenou crescer e multiplicai-vos?
Deus. Estão vendo que tudo aquilo que a religiosidade chama de pecado foi Deus que criou, Deus que incentivou e o que Deus quer. Ele quer que você tenha uma sexualidade farta, abundante e boa. Mas, claro, de uma maneira que não te destrua. Deus criou a sexualidade como uma bênção, um presente esplêndido ao ser humano. Mas nós demonizamos isso, tratamos a sexualidade como algo quase, ai meu Deus, isso aí é pecaminoso, isso aí é do diabo. Por quê? Por causa de um trauma. O que eu estou dizendo, tudo que é bom, a gente está entregando para o diabo. O que é belo, o que é prazeroso, o que é da inteligência, a gente dá tudo para o diabo e recusa tudo que Deus deu ao ser humano, a gente recusa. Chamando de santidade, viver sem nada. Isso por causa de trauma. Terceira coisa, demonizamos o que é bom, demonizamos a sexualidade. E olha o que nós demonizamos, queridos. Olha que horror que nós passamos a recusar e rejeitar. Olha no verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por fim, demonizamos tudo que é bom. Demonizamos a sexualidade que gera vida. E, por fim, nós demonizamos o próprio Deus. Por causa das nossas culpas, dos nossos erros, a gente começa a fugir de Deus. No verso 10, vejam só. Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Fugi, me escondi, tive medo. Ora, queridos, ter medo de Deus, o ser mais bom que há no universo, o ser mais amoroso que há no universo, o mais misericordioso que há no universo, o ser que mais te quer bem no universo, você não tem condição alguma de te querer tão bem quanto Deus te quer bem. Você não tem condição, nem se você quisesse, você não tem condições de se amar o quanto Deus te ama. E você vai ter medo de Deus por quê? Você tem que ter medo de quem? Do diabo. E se você está tendo medo de Deus, do que você está chamando de Deus? Você está demonizando Deus. Você está tendo medo dele, é o que eu comentei numa mensagem anterior. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente comete um delito, a gente se esconde de Deus. A gente fica com medo de falar com Deus, medo de orar. Por quê? Porque a gente encara Deus como nosso adversário. Nós tratamos Deus, quando nós pecamos, como nosso adversário. Qual que é a palavra em grego para adversário? Qual que é a palavra em grego que simboliza adversário? É a palavra Satanás. Então, quando a gente se esconde, quando a gente fica com medo, quando a gente não quer falar com Deus, porque tratando Ele quando... Ih, meu Deus, agora Ele é o meu inimigo. Ele é o meu adversário. Ele é o Satanás. Quando a Bíblia nos diz que quando... Filhinhos, o apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarem, vocês têm advogado. E quem que é esse advogado? É Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a palavra nos diz que Ele é fiel e justo para perdoar as nossas iniquidades e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia diz que Ele morreu, subiu aos céus e intercede eternamente por nós. O tempo todo intercedendo em nosso favor. Quem que é o acusador, queridos, na Bíblia? É o diabo, não é Deus. Se você peca, Deus não te acusa. Ele quer te corrigir, quer te orientar, quer fazer com que você repense as suas atitudes, mas Ele não está te acusando, Ele está oferecendo o perdão. Só quer que você se arrependa e repense. Mas Ele não está para te acusar, Ele está para te ajudar. Então, se você pecar, se você cometer um delito, não abandone a igreja, não deixe de vir. Não venha. Porque esse é o momento que você mais precisa. Geralmente a gente abandona Deus, ou deixa de orar, ou deixa de ler a Bíblia, ou deixa de vir na igreja, quando a gente mais está precisando. Quando a gente está fraco. Quando a gente está fraquejando. Não, quando peca, a gente se esconde de Deus. A gente passa a ter medo de Deus e Deus está lá. Onde está você? Onde está você? Cadê você?
Eu quero conversar com você, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Como Gálatas 6:2 diz, orientando a igreja, o apóstolo Paulo diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa vida com mansidão. Mas o relacionamento do ser humano com Deus tem sido pelas obras. Ou seja, nós só nos aproximamos de Deus quando nós estamos fortes, quando nós estamos bem. Mas quando estamos fracos, a gente quer se esconder, quer se afastar. Justamente quando a gente mais precisa de abrigo, de força, de estímulo, de cuidado. Não, queridos, vá ao teu pastor das ovelhas, que vai cuidar de você e vai te orientar. A Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador. E diz que Ele é o nosso conselheiro. Então vá até Deus antes da tentação, durante a tentação, depois dela. Sempre conte com Ele. Porque enquanto você se esconde, Ele te procura. Onde estás? Onde está você? E Deus nos procura tanto, queridos, que Ele veio à terra, atrás de nós. Quando a gente estava se escondendo, quando a gente estava com medo, Ele veio à terra. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não pense que Deus é o teu acusador. Ele está ali para te ajudar. Ele vai querer te tirar daquele lamaçal, daquele buraco, mas como um amigo que está estendendo as mãos. Você, muitas vezes, por causa de erros, um erro em cima do outro, um delito acima do outro, um pecado acima do outro, que vai te inundando, que vai te deixando sem escapatória, que vai inundando todas as saídas, e você se vê entrando cada vez mais dentro da caverna. Cada vez mais você vai entrando para dentro do buraco. E quando você tenta sair, vê que está tudo inundado, tudo sem saída. Você tenta escapar, não há, o oxigênio está acabando, a água encheu tudo, vem chuvas torrenciais e você vai ser alagado. E você pensa que Deus te abandonou. Não, Ele está enviando socorro. Ele é aquele que vai entrar no buraco, que vai se rastejar no meio da lama, até chegar em você. E quando Ele chega em você e vê que você lá preso, no buraco, com fome, com sede, com medo, não pense em se esconder ainda mais. Não, Ele foi lá para te buscar. Ele está sacrificando a sua vida. Jesus, Ele foi para nos tirar da caverna. E no caminho, Ele ficou, Ele morreu, mas para nos tirar da caverna. Ele veio à terra, queridos, e quer nos socorrer. Não se esconda, não fuja, não tenha medo. Ele é o teu ajudador. Vamos ficar de pé, queridos? Lembre que isso veio aqui agora, inclusive. Essa figura dos meninos na caverna, na Tailândia. Lembre-se disso, se algum dia você mergulhar, cair numa caverna, num buraco, sem luz, em completa trevas e escuridão, com a sua vida por um fio, sujo, enlameado e causando muita dor, por erros, por deslizes, por irresponsabilidades, Deus não vai poupar esforços. Ele não vai poupar esforços para entrar lá dentro e te tirar de lá. Então não tenha medo dele. Saiba, não demonize tudo que Deus te deu, tudo que é bom, sua sexualidade e o próprio Deus. Não. Veja ele como um amigo. Um amigo que vai puxar a sua orelha, às vezes, por que você fez isso? Mas ele vai te ajudar. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, obrigado por seres quem Tu és, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma infinidade de coisas boas, uma infinidade de coisas belas, uma infinidade de coisas prazerosas, uma infinidade de conhecimentos que nós podemos desfrutar. A imensa maioria deles, a quase totalidade deles, é para o nosso desfrute. Guarda-nos, Senhor, de nos escolhermos caminhos que geram morte, caminho que nos leva a buracos, à lama, ao medo, à escuridão, e nos leva aos inúmeros caminhos abertos que há, que geram paz, que geram alegria. Que cada um aqui, Senhor, possa escolher aquilo que é bom,
sem achar que a santidade é não viver, mas a santidade é viver o que é bom, evitando o que é mal. Nos ajuda a desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, sem desperdiçar essa vida, sem deixar de se alegrar e de ser feliz. Não, que a gente viva uma vida plena, uma vida em abundância, sem deixar que nada nem ninguém nos roube desses privilégios, dessas dádivas, desses presentes que o Senhor nos deu. Porque o Senhor é um bom Pai, que não nos deixou em um deserto, mas nos colocou num jardim, cheio de mananciais, cheio de inúmeras árvores agradáveis, belas, desejáveis. Que a nossa vida, Senhor, seja assim, cheia de árvores belas, cheia de coisas coloridas e boas e desfrutando. E que a gente desfrute tudo, evitando o que é mal. Mas, Senhor, se nós pecarmos em algum momento, que a gente se arrependa, repense e busque o teu consolo, o teu abrigo, a tua ajuda. Porque o Senhor está sempre buscando a nós, sempre perguntando: onde estás? Onde estás? E, se nós nos escondemos, o Senhor vai atrás. Veio na pessoa de Jesus, após nós, querendo se encontrar conosco, querendo nos curar, querendo nos sarar, vindo oferecer perdão. E obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?